Eu digo, e você, em inglês, quando ele começou a viajar muito para a Califórnia, principalmente para São Francisco, e a realizar sessões mediúnicas pelo mundo de pintura mediúnica, extraordinários, com as duas mãos, com os pés simultaneamente. Eu tenho várias que ele teve a gentileza de me oferecer. E então, Deus interferindo, ajudando-nos. Mas para culminar, eu lhes vou contar uma página também, biográfica, talvez um pouquinho larga, mas para que ninguém saia daqui mais com qualquer dúvida quanto à interferência dos espíritos em nossas vidas. A interferência boa ou má vai depender de cada um. Deus não tem nada com isso. Nós é que elegemos. Naruque sabia que a mulher era abortista, mas era tão nobre, havia sido circunstância tal e qual, mas que ele estava com dilema. A amiga que tomava conta se declarou várias vezes a ele e lhe perguntava: como é que você pode amar uma cancerosa? Ela está podre em vida, eu sou jovem. Como é a natureza humana, hein? Dentro da mesma casa. Mas ele resistia e foi tomando raiva que ele não podia expressar. Porque ela dizia: se você me trata mal, eu digo a ela que você tentou me seduzir e eu recusei. Então eu estou no dilema, porque Eufrásia, ou Fanny, está morrendo e eu não sei o que vou fazer. Conversamos muito e ele disse: faça o seguinte, quando ela desencarnar, dê um pulo em Salvador. Você tem possibilidades de passar um mês na Bahia. Aí você vai às nossas sessões, nós conversaremos nas horas próprias e você dá qualquer coisa a ela, dá uma casa, o que for, que não lhe faz falta. Aconselhei-o. Quando ele saiu, alguém bateu na porta do quarto. Já eram umas 7 horas. Eu disse: meu Deus, dá tempo de pentear o cabelo. Era a outra. De volta, você pode me atender? Em pé mesmo. Eu disse: entre, minha filha. Ela entrou. E eu pude ver a dor estampada no rosto. Eu nunca tinha visto. Antes era fácil julgar que era uma traidora, que estava enganando a amiga. Mas outra era estar com o espectro da dor. Ele disse: Valdo, parece Satanás. Eu adoro este homem, não sei porquê. Eu amo a Fanny, sei que é uma traição, mas não sei o que fazer. Estou numa situação terrível e sei que na hora que ela morrer, ele me vai botar para fora. E eu planejo me matar. Eu disse: é a última coisa que você pode fazer. Você sabe que Fanny era abortista, que se arrependeu muito e que teve um sonho peculiar. Ela teve um sonho que estava à borda de um rio e ela escorregou e caiu nas águas do rio, que eram em sangue, e do sangue emergiam destroços de laminárias, pedaços de corpos, vozes que gritavam: assassina, nós te esperamos. E então ela ficou apavorada com esse sonho. E então uma voz, e um ser ergueu-a do rio de sangue e disse: se você continuar, a sua morte vai ser muito demorada. Mas se você se voltar para o bem, será abreviada, Fanny. Lembre-se de Deus. Foi quando ela tem um contato com o Espiritismo e muda de vida totalmente. Então eu disse à amiga: então não pense na morte. É uma expiação para você. Esse triângulo é para você evoluir. Ele vai pôr você para fora. Ele falou, eu digo: não falou, mas ele me disse que odeia você. Então não é possível. Ame, mas não desça a esse ponto. Não exija que o outro lhe ame. Se o seu amor é autêntico, essa é a questão do amor. E ela chorou copiosamente e disse: quando Fanny morrer, você deverá estar em Salvador. Então ore por mim, porque Fanny se redime e eu mergulho no abismo. Você promete? Eu te prometo. Já era a hora que os amigos estavam preparados. Voltamos de carro, fui me despedir de Fanny.
e vi uma das cenas mais comovedoras da minha vida. Fazia muito frio. E então, quando eu entrei no carro, o carro estava com calefação. Eu olhei para despedir-me dele. E estava ele, ela, apoiada por ele, ela levantou para despedir. É a última vez na terra. E a outra atrás, a carícia do casal e a dor da solidão da outra. Eu então vi aqueles dois lados da vida e me deu um aperto no coração. Que eu disse, meu Deus, como é difícil acertar com bem. Viajei. 2 dias depois, fui chamado ao telefone, na casa do meu amigo, Fanny estava morrendo. E ela me pediu que recitasse o Salmo 114. São lamentos de Israel. E eu comecei a recitar, até que ela morreu, ouvindo o telefonema. Eu não pude mais ir à sua cidade, porque tinha que voltar ao Brasil. Retornei. Nesse ínterim não havia telefonemas internacionais, ou pelo menos eu não conhecia. Dias depois, eu recebo um telegrama grande de John, dizendo que havia expulsado a senhora da casa e que estava planejando, não saber o que fazer, vender tudo e ir para a Europa, para poder esquecer. Eu pedi que não se precipitasse. Nunca tome uma decisão quando estiver emocionalmente instável, porque vai se arrepender, seja qual for a decisão. Mas então, eu pedi que ele viesse, e ele veio. Veio. Aquele homem, aquela estampa, estava derruída. Ele estava realmente acabado. Eu digo, Johnny, você é tão jovem. Tenha compaixão de você mesmo. E o pior, Divaldo, é que o meu desejo é de matar a Edith, a tal da mulher. Eu digo, você mata. Muito bem. Como é que Fanny vai lhe ver? E quando você for para lá, como é que você vai enfrentar? Ela não lhe faz mal nenhum. Agradeça a Deus ser amado. Através de uma doença, porque não é amor, é uma paixão doentia. Mas faça uma viagem à Europa, se distraia. E ele fez. E então veio a Edith falar comigo. Divaldo, o que é que eu faço da minha vida? Eu digo, você amava também a Fanny ou a odiava? É de sentimentos duplos. Eu a amava e a odiava porque estava com um homem a quem eu amava. Eu digo, então, peça a John para lhe emprestar parte da casa, do palacete, para você tomar conta de crianças. Umas 5 crianças órfãs. Lá no seu país também tem muita miséria. Na cidade tem muitos órfãos. Ela disse, se ele me agredir, eu digo, aceite. Mas eu tenho certeza que ele não vai agredir. Você bote Lar de Eufrásia, em homenagem à mulher que ele mais amou. Assim ela fez, voltou. Quando ele veio da França, de retorno, ela estava com sua licença com as crianças, e ele ficou profundamente sensibilizado. Não havia sido pai, não tinha experiência, e começou a visitar, foi morar numa outra casa, as crianças do Lar de Eufrásia. Foi passando o tempo, ele foi cedendo mais espaço, o lar foi crescendo. Ela devotada. Nesse ínterim, eu retorno ao país. Retorno e Eufrásia me apareceu. Fui visitar a cidade, lançar outro livro, agora já em espanhol, conversar. E falei com ele, como é que ia seu relacionamento com ela? Ele disse assim, Divaldo, ela é tão boa com os órfãos, como se fossem filhos da sua carne, e olhe lá, uma mãe excepcional. Então eu estou querendo bem o que ela faz, eu tomo conta, dou tudo. Não quero que ninguém colabore, são meus filhos e de Fanny. Muito bem. E agora o que você vai fazer? Ele disse, eu estou aturdido. Eu digo, vá morar no lar. A casa é muito grande. Seja auxiliar dela. E assim se deu. Passaram os anos. E um dia ele me escreve, dizendo que a censura local era muito grande dele e ela morarem na mesma casa. Que ele ia casar-se com ela
para silenciar a boca da censura. Porque a censura humana é uma maravilha. A gente adivinha, quanto mais com uma aparência dessa. O viúvo, a apaixonada e as crianças, é um prato muito bom. E então eu digo, case, dê o seu sobrenome que Fanny não vai ficar magoada. Casaram. E eu fui ao casamento. Ele disse, eu vou lhe dar uma passagem só para vir para o casamento. Eu digo, olha, do Espiritismo não tem ato religioso, não tem nada dessas coisas das doutrinas. Eu irei ao cartório civil, assinarei como testemunha, e na igreja você leva seus amigos, etc. Muito bem. Casaram-se. Mas o que foi mais bonito é que uma criança, em particular, era o amor da vida dele. Tinha 2 aninhos. E quando eu cheguei, que vi a criança, fiquei deslumbrado. E então Joana de Anjos me disse, a esposa bem-amada voltou aos braços do marido querido. E então Joana contou que os guias espirituais, quando ela desencarnou, quando viu o casamento dele com ela, então Eufrásia teria dito, eu aceitaria ser filha para continuar recebendo os beijos do homem amado, já que eu não posso ser esposa. E a divindade aqui é seu. E aí está ela, na condição de filhinha. Fale com ele para ter muito cuidado, para não criar conflito nas outras crianças. Mas não adiantava, porque aí quando a gente gosta, a gente finge que não gosta e de olho esquerdo a gente fica olhando para a pessoa. Ele disse, não posso, Divaldo, eu tenho que carregar, tenho que fazer isso. Por que será? Eu disse, coisa de Deus. E não disse a ele nunca, até hoje. Ele já desencarnou. Edith também desencarnou. Fanny, esta velhinha na terra, deve estar com 60 anos. Eu disse, velhinha, não me perdoe. A verdade é que esta semana eu recebi uma carta, ela ainda me escreve, dizendo que está preparando-se para viajar. Está com um câncer no útero, na matriz, com metástase generalizada. Mas que ela sabe que isso é de outra vida. Eu lhe havia contado que ela foi na vida anterior. Porque há um momento lindo, que está numa obra de Victor Hugo, um romance que eu psicografei. Então, o cura da Ars, o padre da cidadezinha de Ars, na França, que era miraculoso, tornou-se o benfeitor espiritual do lar de Eufrásia. E ele interferiu para que Eufrásia viesse resgatar novamente aqueles delitos e ainda guardar um pouco para depois. Então ela me escreveu despedindo-se e perguntando, será que na próxima existência eu virei ainda com câncer? E eu disse, não se preocupe com o que virá. Preocupe-se em vir, agradecendo a Deus a oportunidade de redimir-se. Interferem os espíritos em nossas vidas mais do que imaginais, a ponto de que são eles que vos dirigem.